8 horas e 55 minutos, a gente volta aqui com o TV Mar News e volta para falar sobre um interesse de muita gente, melhor dizendo, o interesse de todos os brasileiros. A gente vai bater um papo agora sobre a economia do nosso país. Como é que está essa situação, principalmente você que aí tem percebido o peso do combustível, do valor do combustível no teu bolso, o peso do valor da carne, do valor da cesta básica e dentre outras coisas, economia de energia, tudo a gente tem feito um malabarismo para conseguir pagar as contas, né, Luciana? Bom dia para você. Bom Seja dia. Bem-vinda aqui ao TV Mar News. A pergunta que a gente precisa fazer imediatamente é exatamente essa. O que é que está acontecendo com a economia do nosso país? Há previsão de melhora? Bom dia e obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. Bom dia também aos telespectadores. A gente tem um governo que assume a liderança desse país sem um plano de voo e foi surpreendido com a pandemia que agravou ainda mais essa situação. A economia brasileira ela vem sofrendo desde 2015. 2014 nós tivemos uma taxa de crescimento modesta de 0,5% apenas, com uma recessão no biênio 15-16 e sem uma recuperação nos anos seguintes, que foi um crescimento ali pífio de 1% ao ano entre 2017 e 2019, para completar com uma recessão profunda em 2020 em razão da pandemia. Então, a gente tem aí um acumulado até 2020 de 7% ou mais negativo em relação a 2014. Portanto, nós precisaríamos hoje crescer a uma taxa acima de 7% para voltar à economia de 2014, que ainda representaria uma queda do PIB e da renda per capita no país. Então, isso se reflete numa elevada taxa de desemprego, no crescimento da população abaixo da linha de pobreza e uma dependência muito grande, principalmente das populações dos estados periféricos, como Alagoas, Piauí, Maranhão, dos programas sociais para a sobrevivência. Então, essa dependência, de um certo modo, tem um peso, inclusive, sobre o Estado, porque demanda um maior esforço de arrecadação numa economia que não está crescendo e, ainda que cresça, a gente não tem sequer condição de voltar ao estágio, em termos reais, ao que era 2014. Para piorar, houve, nesses últimos anos, uma transferência de monopólios estatais para as mãos do capital privado, exemplo de energia, de saneamento básico, de combustíveis, e isso resultou numa alta desenfreada de preços desses produtos, contaminando toda a cadeia produtiva e, consequentemente, tendo um efeito muito grande sobre a inflação, que hoje já está acima de 10%, se considerarmos os 12 últimos meses. Sem um acompanhamento de salários, sem um acompanhamento dos programas sociais, sem um acompanhamento das aposentadorias e, mais ainda, somado a uma taxa de desemprego que ultrapassa 13%. Recuou um pouco no trimestre que termina no mês de agosto, está em 13,2%, mas aí são 13,7 milhões de pessoas desempregadas que se somam àquelas que estão fora da força do trabalho e que não estão aposentadas, que dá aí, somados, mais de 50 milhões de pessoas hoje no país, sem aposentadoria, sem emprego, sem renda e dependendo da generosidade de outras pessoas. Muito se comenta, Luciana, que essa questão, a culpa disso que a gente está vivenciando foi a pandemia, o fique em casa, a necessidade de distanciamento social, né? Isso é verdade e é diferente do que está acontecendo em outros países? A gente teve um agravamento das condições de recuperação da economia em função da pandemia, mas não é verdade atribuir toda a culpa à pandemia. A gente tem um erro de desenho do modelo econômico para tentar recuperar a economia. E o mais grave deles foi exatamente o congelamento do gasto, ali em 2016, a PEC do gasto, que é a Emenda Constitucional 95. E para complicar, a gente está hoje com uma taxa de desemprego muito alta e com como é que eu diria? A economia não está crescendo e a gente teve uma elevação da taxa de juros, partindo do princípio de que temos uma inflação de demanda, o que é uma leitura equivocada. Uma inflação de demanda é quando você tem um consumo muito elevado e uma incapacidade de atender, ou seja, uma oferta insuficiente, um desequilíbrio entre oferta e demanda agregada. Não é esse o cenário brasileiro. O que a gente tem, na verdade, é uma inflação assentada, primeiro, na força dos oligopólios privados, principalmente o de combustíveis, o agronegócio, a exemplo da carne, derivados de soja. Então, a influência do agronegócio. Segundo, uma desvalorização cambial, o que também reflete sobre a inflação,
tanto pelo preço dos importados, produtos finais importados, como dos importados que entram na cadeia produtiva, e uma incapacidade do governo de interferência no abuso de preço desses grandes oligopólios privados. Então, a gente tem aí um conjunto de fatores que não tem... A gente tem uma inflação estrutural, que não tem nada a ver com inflação de demanda, e o governo está usando uma elevação na taxa de juros, que já está em 7,75%, e isso tende a piorar a inflação, porque você aumenta o custo de produção. Você, além disso, incentiva o rentismo, incentiva as aplicações financeiras. Tanto é que, no último trimestre, você tem uma elevação da taxa de poupança que sai de 15% para quase 20%, o que demonstra um incentivo à financiarização da riqueza ao invés de incentivar a produção. Com essa elevação da taxa de juros, o governo demonstra a sua incapacidade de compreender a origem do problema e atuar no sentido de resolvê-lo. Luciana, você citou aí, por exemplo, o agronegócio, um outro setor que a gente vê de se destacar e ir muito bem, inclusive, e aí a gente fica se perguntando, a crise para quem? É o setor da construção civil, por exemplo, né? Ele teve uma retomada muito grande. A que se deve essa situação do setor da construção civil? O país ele é muito desigual e apesar de uma queda muito grande, a gente teve o surgimento nesse último ano de 42 novos bilionários que somaram ao seu patrimônio mais de 35 bilhões de dólares. Né? E Márcio Postman publicou um artigo recentemente, inclusive traz esses números. Essa concentração de renda no topo da pirâmide é o que justifica alguns setores estarem com um bom desempenho, enquanto grande parte da população sequer consegue assegurar 3 refeições diárias e muitas delas, inclusive, estão nas ruas pedindo ajuda para sobreviver. Então, se você olhar, por exemplo, o setor da construção civil que está crescendo é o setor que está mais voltado para a classe média alta. Não é a população de baixa renda que está comprando imóvel, porque essa não consegue sequer assegurar 3 refeições diárias. E olha, você citou aí essa população de baixa renda, né? Que inclusive teve as pessoas beneficiárias, por exemplo, do antigo Bolsa Família, teve a sua última parcela paga na semana passada. Que impacto isso deve trazer para essas pessoas? E essa troca desse programa, o antigo Bolsa Família, agora para o Renda Brasil, o que deve acontecer, afinal de contas, com essas pessoas? O que deve acontecer é o risco de essas pessoas, até o final de 2022, não terem essa transferência assegurada, porque o governo extinguiu o Bolsa Família e criou esse novo auxílio assentado numa medida provisória. E essa medida provisória, ela está condicionada à apresentação de uma proposta de fonte de recurso. E isso não está definido ainda, porque o governo também está condicionando isso à aprovação de uma PEC, que é a PEC do precatório. Hoje, talvez ela seja submetida novamente à votação. Enfrentou resistência na semana passada, na quarta-feira passada. Hoje, novamente, ela está voltando, se tiver quórum para ser votada, mas há uma resistência muito grande de passar nas 2 casas, porque há um movimento organizado, principalmente de servidores públicos. E mesmo que isso aconteça, adiar o precatório não significa você eliminar a dívida, porque a dívida do governo com relação aos precatórios ela vai continuar. Então, você não resolve o problema. O governo, na verdade, ele está tentando ganhar tempo, porque é um ano eleitoral, e ele vai empurrar isso com a barriga para que o próximo presidente assuma essa bomba, porque é um endividamento adiado. O governo está renegociando essa dívida, inclusive, para ela ser aprovada, tem que ser uma emenda constitucional, é uma PEC. O que é mais difícil de aprovação, demanda 308 votos. Se o governo não conseguir, o financiamento do auxílio fica comprometido, porque o outro já está extinto e o que se tem agora é um que está assentado numa medida provisória. Então, o risco é muito grande, inclusive, das pessoas entrarem em 2023 sem Bolsa Família e sem Auxílio Brasil. As pessoas que recebiam Bolsa Família automaticamente recebem também o Renda Brasil? Está sendo prometido, né, que são 14,6 milhões de pessoas que estavam no cadastro do Bolsa Família e que automaticamente elas passariam para o auxílio emergencial. Eu não tenho muita clareza de como isso está sendo organizado operacionalmente pelo Ministério. O que está sendo prometido é que sim, que esse cadastro seria incorporado. Agora, o que não está garantido é que essas pessoas continuem recebendo indefinidamente. Esse auxílio emergencial, ele tem um tempo previsto.
porque ele está condicionado à medida provisória, ela não é para sempre. Então vai depender de outras aprovações futuras e isso está no campo político, né, de negociação com o Congresso. Agora, eu queria pedir para que você pudesse explicar para a gente o que está acontecendo com o valor do combustível, com o valor da energia, o valor da água, que a gente tem visto ter uma alta muito grande. No Brasil, já há muitos anos, construiu-se uma narrativa de que o setor público é inoperante e que é ineficiente e que, uma vez privatizados, os setores funcionariam com melhor desempenho. Bom, a gente teve a privatização da Eletrobras e a gente viu qual foi o resultado com a Equatorial, por exemplo, à frente. Então, você tem tanto uma perda de qualidade do serviço como uma elevação do preço. O que aconteceu no Brasil nos últimos anos, tanto com o setor dos combustíveis, como água e esgoto e também energia elétrica, foi a transferência desses setores para o setor privado com a garantia de que os serviços melhorariam e sem avisar a população que, sendo privado, os preços, obviamente, tenderiam a aumentar. E, embora existam as agências reguladoras, elas não cumprem o seu papel, a não ser o de legitimar a proposta de preço que é apresentada por esses setores. Então, a gente teve aí nos últimos anos, vamos falar um por um, no caso dos combustíveis, em 2016 foi aprovada uma lei que adota a paridade de preço de importação, o que faz com que o combustível, mesmo sendo produzido aqui no Brasil, ele vai ser influenciado pelo preço do barril do petróleo no mercado internacional e pela taxa de câmbio. Só que a taxa de câmbio subiu muito nos últimos anos. Hoje está em quase 5,70, 5,66, por exemplo. Então, se você comparar com 2014, que ela era 2,40, 2,50, então a gente tem quase o dobro da taxa de câmbio. E a mesma coisa o barril do petróleo ele flutua. Só o que acontece com a energia, com os combustíveis no Brasil? Quando o barril do petróleo cai, o preço não cai. Mas quando ele sobe, esse preço sobe automaticamente. Então, o que é uma esperteza, obviamente, das empresas do setor. O que as agências reguladoras fazem? Nada, elas legitimam a reivindicação dessa classe empresarial. Ninguém vê uma queda de 20% seguidamente dos combustíveis no Brasil. Mas é importante registrar que o barril do petróleo, ele flutua o tempo todo, ele sobe e desce. Mas a gente nunca percebe uma redução de preço dos combustíveis no Brasil, mesmo se houver uma redução da taxa de câmbio, que também tem flutuado. Bom, no caso da energia elétrica, também privatizada, a gente tem hoje um risco de apagão em função de o governo não ter investido na diversificação dessa matriz energética. E as empresas do setor estão cobrando mais alto para aumentar seus investimentos nas termoelétricas. Então, e quem está pagando a conta é o consumidor final. O que me preocupa é que o salário hoje é de R$ 1.100 e você compromete esse salário, 10% dele vai para o gás de cozinha, mais de 10% vai para a energia elétrica e quando você vai observar o que sobra para a alimentação é quase nada. Pois é, sem contar que toda a alimentação encarece exatamente por todo esse processo, né, de energia mais cara, combustível mais caro, água mais cara, enfim. Tá difícil ser brasileiro. Luciana, muito obrigada pela tua participação aqui no TV Mar News. A gente torce então para que a gente consiga sair dessa situação logo. Tá bom? Nós estamos na torcida que a gente mude de governo em 2022 e consiga, 2023, ter novas perspectivas para o país. A gente vai agora entrando ao vivo com o Viderlan Araújo, agora na nossa programação, trazendo detalhes a respeito desse protesto que acontece no centro aqui da nossa capital. Viderlan. E claro, dentro desse trabalho que nós estamos desenvolvendo para trazer ações para os nossos telespectadores aqui no Calçadão do Comércio, já que lojistas e todo o pessoal que faz parte do setor produtivo realiza na manhã desta segunda-feira um protesto pedindo exatamente soluções para o centro de Maceió, principalmente no quesito de mobilidade e de estrutura. Nós vamos conversar com o André Geraldo, que é presidente da Aliança Comercial. Presidente, vamos falar o motivo também dessa reivindicação, é o motivo também e o momento da Aliança se posicionar a respeito de situações relacionadas ao centro de Maceió. Bom dia. Bom dia a todos. A gente quer deixar bem claro que esse ato, ele não é um ato contra os ambulantes, de forma alguma, muito pelo contrário. O nosso ato é contra a gestão pública que não está sendo exercida da forma que deveria ser exercido.
Existe hoje uma lei, tramitando um projeto de lei, onde é pedido uma faixa amarela, dizendo que essa faixa amarela distribuída por toda a nossa cidade, inclusive calçadão do centro da cidade e toda a orla, se diz que isso é dar dignidade ao trabalho informal. Nós aqui representados por todo o setor produtivo, inclusive nossos comerciários também se engajaram nessa luta. A gente entende que dar dignidade vai muito além de que se pintar apenas um piso de amarelo e dizer que essas pessoas subam e comercializem ali em cima sem nenhuma dignidade. A gente entende que não é dignidade, porque quais são as condições que vai ser oferecida para essas pessoas trabalharem debaixo de sol, de chuva, sem a questão da higiene, sem existir água, energia elétrica. Então, a nossa luta é pelo centro e por toda a cidade de Maceió. A nossa luta é que a prefeitura venha dar ordenamento a essa bagunça que se encontra toda a nossa cidade. Agora, a respeito do ato em si, como foi definida a programação, a concentração é aqui, mas quais serão os próximos pontos nesta quarta-feira, dia 3? Hoje nós teremos mais tarde, iremos a Câmara entregar, né, nós colhemos bastante assinatura, o centro da cidade inteiro, todos os comerciantes e comerciários assinaram. Não existe quem não concorde, né? Todos estão aderindo a esse movimento, solicitando, de fato, providência do poder público que venha realmente cuidar do setor informal como, de fato, eles merecem, cuidar do centro da cidade como de fato nós merecemos. Afinal de contas, passamos por um período muito complicado de pandemia e a gente está agora retomando nossas atividades econômicas. Precisamos voltar a empregar. É o comércio, sim, que mais emprega. A gente acredita que a gente pode melhorar esses índices de desempregos, porém, o setor público, ele precisa, sim, fazer a sua parte e é isso que a gente está vindo buscar aqui. Falando dos prejuízos, presidente, vamos falar um pouquinho dos prejuízos para os lojistas, para as pessoas que precisam exatamente da presença de pessoas também aqui no comércio para comprar e fazer exatamente o comércio funcionar, por favor. É isso. A gente cresceu, a gente vive numa sociedade onde a gente entende que pista é para carro, calçada é para pedestre e feira é no mercado. Então, partindo desse princípio, é isso que a gente busca, um centro limpo, ordenado, desobstruído. Afinal de contas, o centro da cidade de Maceió, ele é para a comunidade, ele é para a população. Então, a gente cobra da prefeitura que exerça o seu papel, que entregue para a prefeitura o que de fato, que entregue para a sociedade o que de fato os nossos clientes merecem, os cidadãos da cidade de Maceió e do nosso estado como inteiro. Afinal de contas, o centro da cidade, ele é um ponto de convergência de todas as pessoas do nosso estado, inclusive do Brasil inteiro, porque a gente recebe muito turista aqui no nosso centro. E qual é o centro da cidade que a prefeitura quer apresentar para o nosso Brasil? Esse é o relato da presidente da Aliança Comercial. Nós estamos aqui no centro de Maceió e é por aqui o nosso Nado também, que faz parte. Pedir para a presidente, muito obrigado, presidente. Nado, qual é o sentimento participando de uma ação como essa? Você que também já vive no centro de Maceió, em situações que nós já acompanhamos também de perto, porque no final dos anos de 1990 também fiz parte do comércio do centro de Maceió. Gostaria que você falasse dessa ação, desse ato. O assunto está insustentável aqui no centro? Na realidade, a gente entende como uma situação de muita gravidade, onde a gente vê o centro da cidade abandonado pelo poder público já os primeiros 8 anos do prefeito que passou. E ao longo desses 11 meses dessa gestão, a gente também vê de muita dificuldade e ainda vê mais com a gravidade ainda, que é o poder público, junto com a Câmara, querendo transformar o centro da cidade numa verdadeira feira. E a gente entende ser diferente o nosso pensamento, porque a gente quer garantias para que os nossos ambulantes tenham o direito de trabalhar, mas que eles tenham o direito de trabalhar. As pessoas que são legalizadas, onde na verdade a gente sabe que já existem vários locais onde é permitida a presença de ambulantes, cabe à prefeitura, no nosso ver, dotar esses locais de estrutura para que as pessoas não precisem vir ao centro da cidade e vir para o comércio trabalhar, e sim tirar seus sustentos aonde já existem esses locais. Agora, a prefeitura não cuida dos mercados, não cuida das praças onde já existem ambulantes, e aí vira essa bagunça que está no centro, onde a gente não sabe se é o centro ou se é a extensão do mercado público. Está difícil de caminhar no centro de Maceió, Nado? Difícil de caminhar, não só pela presença de ambulantes, mas também pelo calçadão todo esculhambado, porque
a gente sabe que não há nenhum tipo de fiscalização, nem por parte para ambulantes, nem para carros, porque a gente vê aqui no final de semana é carro direto, porque quem esculhamba o piso aqui não é o povo, são os carros. A gente entende que a prefeitura, ela tem que fazer a parte dela, e do jeito que ela está criando as condições para que ela não trabalhe. Essa lei que o nobre vereador quer criar, ela vai isentar a prefeitura de fazer a parte dela com relação ao centro da cidade, ao ordenamento. Por quê? Hoje existe uma lei que diz que é proibida a presença de ambulantes e que tem que a prefeitura fazer a fiscalização. E ela não faz. Imagine quando tiver a lei que diz que permite e que não precisa ela atuar. É tudo que ela quer, tudo que o secretário quer. Infelizmente, a maioria das pessoas recebe os cargos, mas somente na esperança do dia 10 chegar. Uma reunião, Chico, uma concentração, né, de vários segmentos. Aqui o vereador Chico Filho também, pedi aqui a palavra também do Chico, até porque existe uma lei, como o Nado já citou, e agora nós precisamos saber, porque o Chico é o representante do povo maceiense, qual vai ser o posicionamento depois dessa ação, onde se coloca aqui pelos lojistas, pelo pessoal do setor produtivo, uma condição insustentável aqui no centro de Maceió. Vereador, bom dia. Bom dia, Videlã, bom dia a todos. Nós estamos aqui para ouvir, né? E como representantes da população, tentar representar a nossa legislação, o que é que o povo espera. Não acredito que o vereador tenha apresentado um projeto de lei com má intenção, pode até ter tido a melhor das boas intenções. Porém, o projeto não é interessante para a cidade de Maceió. Nós estamos conversando com os colegas vereadores lá na Câmara, mostrando que a política adotada pela Prefeitura de Maceió e que reflete nesse projeto de lei não é interessante para a cidade de Maceió, não é apenas para o centro de Maceió. É uma política que não traz nenhum benefício para a coletividade, né? Nós temos um setor produtivo que carece da atenção do poder público, carece da atenção e dos cuidados municipal, principalmente. A gente não tem tido isso e a gente está mostrando isso para os colegas vereadores para que eles possam enxergar a problemática de uma forma mais ampla e não restrita a apenas a esse sentimento pequeno que quis ser colocado no projeto pelo vereador. Aqui não há nenhuma crítica pessoal à pessoa do vereador, pelo contrário, é meu amigo, meu colega, eu gosto dele. Porém, entendo que o projeto não é bom para a minha cidade, não é bom para o centro da cidade. Então, estou lá na Câmara, sim, trabalhando para convencer os colegas vereadores a não aprovar esse projeto de lei e aqui, junto com os comerciantes e os comerciários, tentar convencer a Prefeitura Municipal de Maceió que a gente precisa adotar urgentemente uma outra política pública, sim, eficaz para o mercado informal. Porque nós precisamos trabalhar pelo fortalecimento do contrato de trabalho, pelo emprego carteira assinada. Nós precisamos trabalhar por um setor produtivo forte, para a gente tirar as pessoas da informalidade para a formalidade e não cultivar esse sentimento de tirar as pessoas da formalidade para vir para a informalidade. A gente sabe quantas pessoas aqui, e o Naldo é testemunha disso, que ganharam seus boxes no Shopping Popular, tiveram seus espaços na Praça da Cadeia, na Praça dos Palmares, e que de lá, ao invés de subir e ser um empresário de sucesso, venderam seus pontos e voltaram para a rua. E não é isso que a gente quer. A gente quer que as pessoas saiam da rua e cresçam na vida. Sim. A gente tem que dar condições para que o mercado informal deixe a informalidade, que as pessoas deixem a informalidade e venham para a carteira assinada, tendo garantias, seguros, aposentadoria, e isso gerando emprego, gerando renda. Esse é o nosso objetivo. Esse é o objetivo que o poder público, de uma forma geral, nós representantes que somos pagos pela população, temos que trabalhar. E não fazer esse discurso populista que hoje a gente vê dos nossos representantes, que é lamentável. É um relato importante esse, Porlando, que o Chico Filho colocou aqui, né? Porque ações já foram promovidas para esse reordenamento e, de repente, situações como essa, elas acabam acontecendo, né? O cara ganha o espaço para poder comercializar seus produtos, negocia esse espaço de maneira irregular, porque não pode ser negociado, mas acaba voltando para o calçadão. Aqui o pessoal também da Associação Comercial, Marcos Tavares, por favor, ele que lojista também há muitos anos defende essas questões relacionadas ao centro de Maceió. Marcos, é o momento dessa união, estamos acompanhando aqui vários segmentos do setor produtivo de Maceió,
pedindo, por exemplo, ações e ações que possam trazer um ar de eficácia para esse problema do centro de Maceió? Bom dia, Viderlan, bom dia a todos. Sim, Viderlan, essa união nunca nos faltou. Essa união dentro do setor produtivo, como as pessoas também formalizadas que trabalham no setor produtivo, nunca faltou. Agora ela está sendo mais evidenciada por alguns motivos, de todos os motivos já que nosso vereador, nossa presidente já esclareceram. A gente imagina que isso são paliativos populistas, porque dignidade não traz. E as empresas, o setor produtivo em geral, junto com as suas entidades representativas, elas estão dispostas, sempre estiveram dispostas para sentar com a prefeitura e montarmos projetos, montarmos PPPs, para que a gente possa junto colaborar e dar dignidade a todos. Não podemos perder a formalização, a formalidade, a gente não pode correr o risco que o centro de Maceió se transforme no centro como algumas outras cidades que perderam a sua essência, perderam principalmente o seu ir e vir e o seu fluxo natural. Como podemos tirar como exemplo a própria Salvador, o centro um pouco deteriorado, podemos tirar como exemplo também Fortaleza, que está com um centro bem complicado, o próprio Recife, que o centro está praticamente abandonado. A gente não pode acostumar isso na nossa cidade. Se a gente for aqui no nosso estado vizinho, Sergipe é muito organizado o centro, não existe essa desordem, um centro organizado. Um centro não só, que eu falo pela parte de ambulantes, mas sim estruturalmente. Então a gente precisa dessa parceria, precisamos estar de mãos dadas, precisamos estar juntos e não só do centro. O mais temeroso desse projeto é que não é só uma área, é a cidade de Maceió toda. Imagine, você começar a lotear toda a cidade de Maceió e depois para poder reorganizar isso é muito mais complicado. Pois é, Porlane, essa é a situação aqui direto do centro de Maceió, né, com a participação dos lojistas e representantes de todo o setor produtivo da nossa capital. Aqui tem pessoas que nós conhecemos, né, também de muitos e muitos anos, lojistas e abnegados também, que defendem, levantam a bandeira, né, a maioria, quase todos aqui, nós tivemos o contato com eles no finalzinho dos anos de 1990, né, posso citar aqui a pessoa do Luiz Jardim também, que tem toda uma equipe aqui reunida para poder participar dessa ação, Marcos Tavares, o Chico Filho, também a presidente da Aliança. Então, é esse momento que precisamos buscar o equilíbrio com a participação do poder municipal para tentar organizar essa questão do centro de Maceió de uma maneira muito equilibrada, mas que possa servir para todos eles. Imagens de Francisco Nogueira, eu volto com você nos estúdios. Porlane Santos. Muito obrigada, Viderlan, pelas suas informações. Fica aí esse alerta a respeito do nosso centro. E eu trago para vocês um outro alerta também. Estamos iniciando o mês de novembro e é o mês de conscientização sobre o câncer de próstata. A gente conversa nesse momento com Ítalo Nascimento, urologista, que vai nos passar mais detalhes a respeito disso. É importante mesmo a gente ter um mês inteiro para conscientizar essa rapaziada, os homens, sobre a necessidade de cuidar da sua saúde, não é isso? Bom dia para você. Muito bom dia, Porlane. É essencial. A campanha de Novembro Azul é uma campanha mundial, né, que já existe esse movimento desde o ano de 2003, um movimento que iniciou na Austrália, justamente por conta dessa dificuldade dos homens de procurarem serviços de saúde. E através dessa campanha que se iniciou no começo da década passada, retrasada, esse movimento se estendeu para todo mundo. E o câncer de próstata tem a sua importância. Por quê? Porque é o segundo tipo de câncer mais frequente na população masculina. Fica atrás apenas do câncer de pele e não melanoma. Então, ele está equiparado à importância da doença do câncer de mama. Tanto é que existe o Outubro Rosa, que acabou de finalizar. Então, a campanha é de extrema importância para levar os homens a procurarem o serviço de saúde. Não só para tratar do câncer de próstata, prevenir, que é o principal, mas sim para cuidar da sua saúde de uma maneira geral. Pois é, né? O Ítalo, acho que você está com o ventilador ligado, né? Quando o vento passa, chia um pouquinho aqui pra gente. E olha só, Ítalo, é importante os homens quebrarem esse tabu sobre a necessidade de se cuidar, quebrar o tabu sobre a necessidade de fazer o exame do toque. É tão necessário mesmo assim, né? É muito importante, né? A estimativa do Instituto Nacional do Câncer é que cerca de 65 mil novos casos de câncer de próstata sejam detectados neste ano. E onde entra a importância do exame do toque? Esse tabu tem que ser quebrado. É um exame simples que é feito no consultório médico durante a consulta, não é um exame que precisa ser agendado de uma maneira à parte. E a finalidade dele é o seguinte: a próstata é uma glândula que se encontra entre a uretra e a bexiga e tem a finalidade de produzir o esperma, líquido importante para fecundação.
Então, quando se faz o exame do toque pelo reto, você detecta os tumores iniciais, porque 90% desses tipos de tumores se encontram na periferia da próstata, ou seja, na parte mais externa. Então, é através desse exame simples que se detecta tumores iniciais ainda pequenos, que não foram suficientes, às vezes, para alterar o exame do PSA. Muita gente chega no consultório e diz: ah, doutor, mas eu já fiz o PSA, isso é mesmo suficiente? A resposta é não, porque o exame do toque, ele antecede lesões que ainda não alteraram nem o resultado do PSA. E a gente sabe que nesses casos, principalmente se tratando de câncer, o diagnóstico precoce, ele pode ser a salvação do paciente, inclusive, não é isso? Isso, faz toda a diferença. Detecção precoce, prevenção, são os pilares de qualquer sucesso de política de saúde em todo o mundo. Então, a doença descoberta na sua fase inicial, ela vai ter mais de 90% de chance de ser tratada com sucesso, um tratamento curativo e não um tratamento paliativo que é destinado à doença numa fase muito mais avançada. Então, na fase inicial é feita uma cirurgia, uma prostatectomia radical, uma cirurgia que hoje em dia, com os avanços da medicina, antes elas eram feitas apenas de maneira aberta, convencional. Hoje em dia elas já podem ser feitas por videolaparoscopia. Tem também o advento da cirurgia robótica, que está avançando cada vez mais. E essas cirurgias estão podendo ser realizadas desta maneira, onde os cortes são muito pequenos, o tempo de recuperação do paciente é bem maior, as funções como continência e potência, aos poucos, elas estão sendo cada vez mais preservadas com o refinamento dessas técnicas, a melhora da visualização das estruturas do corpo no momento da cirurgia. Então, tudo isso são ganhos que a população masculina só tem a receber com esses avanços. Ítalo, a partir de qual idade é necessário já procurar um urologista para fazer essa investigação, né, do exame do câncer de próstata? A partir de qual idade todo homem... E é verdade que alguns homens, por exemplo, que andam de moto, andam de bicicleta, devem ficar mais atentos? Existem algumas verdades e alguns mitos. Vamos primeiro às verdades, né? Segundo a Sociedade Brasileira de Urologia, todo homem, a partir dos 45 anos, desde que tenha alguns fatores de risco. Que fatores de risco seriam esses? Um histórico familiar, principalmente no parentesco de primeiro grau, homens de descendência, são os afrodescendentes, a pele negra. Estudos epidemiológicos provaram que essa população tem um risco maior, então devem procurar a partir dos 45 anos. Pessoas que têm mutações do gene BRCA2 na família também. E quem não tiver esses fatores de risco a partir dos 50 anos. Isso no que diz respeito à prevenção do câncer de próstata. Porém, hoje em dia, existem até outros focos da campanha preventiva no que diz respeito à saúde masculina, a se trazer esse homem cada vez mais cedo para o consultório do urologista. Porque muitos só vêm depois que as doenças estão instaladas, né? Para prevenir infecções sexualmente transmissíveis, problemas de fertilidade, problemas de outra ordem que não precisam esperar até essa idade para procurarem um médico. E com relação à questão de andar de bicicleta, muito importante você ter frisado nesse ponto, não há nenhum estudo, nenhum trabalho que prove que andar de bicicleta aumenta a incidência de câncer de próstata. Isso é um mito. Andar de bicicleta é uma atividade física e deve ser estimulada. Apenas na realização do exame do PSA é que deve-se ter alguns cuidados. Por exemplo, ficar 2 dias sem andar de bicicleta, andar de cavalo, né? Qualquer esporte com esse aspecto de montaria, exercícios físicos vigorosos devem ser evitados 48 horas antes de fazer a coleta do exame, mas não aumenta a incidência de risco de câncer de próstata. Muito bem, Ítalo, muito obrigada pela tua participação aqui no TV Mar News. A gente volta a se encontrar em outra oportunidade, tá bom? Excelente dia para você. Para vocês também, muito obrigado. Um abraço. A gente vai para um rápido intervalo, rapidinho mesmo, 30 segundinhos só, e a gente já volta para falar sobre precatórios. É já já. Você já sabe que pode contar com pronto atendimento no Hospital Vida? Para os casos de emergência, o Hospital Vida dispõe de todos os procedimentos de excelência. O único hospital na Ponta Verde conta com centro cirúrgico, UTI e
e Centro de Diagnósticos. Porque quando a vida depende de segundos, o Hospital Vida está pronto para cuidar de você e de quem você ama. Hospital Vida, humano por natureza. Diretor técnico médico Miguel Arcanjo Barbosa, CRM 1345 Lagoa. Safe Condo, acesso identificado à garagem. Safe Condo, tático móvel para apoio e segurança. Safe Group, mais de 400 funcionários zelando por você e sua família. Safe Group, o único com rede própria de fibra ótica. Tudo isto é Safe Condo, sua portaria remota. Safe Condo, Powered by Servipa. Santo Forte, a loja de artesanato e arte popular brasileira, onde reunimos peças de artesãos do Brasil inteiro, com uma grande variedade de itens que vão desde redes de dormir, mantas, soulplast a itens de decoração. São peças que farão a diferença em sua casa, trabalho, escritório e no ambiente que você desejar decorar. As lojas estão localizadas no Pontal da Barra e abrem todos os dias das 9 às 18 horas.